Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 2. Hoje vai ser a nossa última aula, tá? Aula 16, a gente vai estudar a função inversa, tá? Então, o que é uma função inversa de uma função dada? Eu tenho uma função f, a gente vai querer encontrar uma função g, tal que f bola g dá a identidade, tá? Aí a gente vê como funciona com domínio contra domínio. E também g bola f tem que ser a identidade. Ou seja, é aquele caso que a função g vai desfazer o que a função f faz, tá? Nesse caso, a função g ela vai ser dita a função inversa da função f, tá? E será denotada como f elevado a menos 1, tá? E também a gente vai falar que a função f ela é invertível. Ok? Então, ó, dentro da matemática, bem comum a gente buscar calcular o inverso dos elementos, tá? Por exemplo, pensa no conjunto dos números reais. A identidade no conjunto dos números reais é o número 1, né? Por quê? O número 1 multiplicado por qualquer outro número dá o próprio número. Por exemplo, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes π é π, 1 vezes 0 é 0, tá? Então 1 é o que a gente chama de elemento neutro da multiplicação, né? Então ele é a identidade do conjunto dos números reais, ok? Aí, dado um número real, lógico, não nulo, por exemplo 2. Um problema, por exemplo, é encontrar um x tal que 2 vezes x seja igual a 1. Quem é o x? A gente sabe, né, que é meio. Quem é o meio? Meio é o número que multiplicado por 2 dá 1. Então a gente pode falar que meio é o inverso do número 2. 3 quintos. Qual é o número que multiplicado por 3 quintos me dá a identidade, né, que é 1? É 5 terços, né? Então a gente pode falar que o inverso de 3 quintos é os 5 terços, tá? E assim por diante. Outro exemplo que vocês devem ter visto lá no ensino médio, um conjunto das matrizes de ordem 2. Digamos que entradas reais. O que é a identidade nesse conjunto? É a matriz da identidade, né? Que a gente nota às vezes por I2. Que é essa matriz que na diagonal principal tem o número 1 e nas outras posições tem só o 0, né? Aí a propriedade que essa matriz satisfaz, né, é que para qualquer matriz de ordem 2, tá? Qualquer matriz que você pegar e multiplicar pela identidade resulta na própria matriz, tá? Na verdade, lá no ensino médio a gente vê ordem 2. Só que ano que vem lá num curso de álgebra linear, você vê que as matrizes de ordem n a gente consegue definir o mesmo conceito, né? Que é a identidade vai ser a matriz, de novo, que na diagonal principal só tem o número 1 e na demais posições só tem o 0, tá? O que é uma matriz invertível? Que você estudar lá para ordem 2 no ensino médio, né? Mas uma ordem n qualquer, que é a matriz inversa da P. Quando o produto de duas matrizes dá a identidade, nós dizemos que a matriz Q é a inversa da matriz P. E a gente denota como Q como sendo P elevado a menos 1. Né? Então Q é a matriz que é multiplicada pela P da identidade. E também isso, né? Aqui, no conjunto das funções, a gente vai fazer algo análogo. Tá? Dada uma função f, a identidade aqui, né, aquela função que composta com qualquer outra, continua dando a mesma função, é a identidade. Então, a identidade composta com qualquer função f dá a própria f.
Lógico, você tem que tomar cuidado ali com o domínio e contra-domínio da função, tá? Então a gente vai querer encontrar uma função g que satisfaça essas propriedades. Se for possível, nós dizemos que f é invertível, que g é a inversa da f, e a gente denota g por f elevado a menos 1, tá? Então, basicamente, esse tipo de coisa de inverter os elementos, no caso a gente vai calcular a função inversa, é bem comum na matemática, tá? Sempre que a gente está trabalhando com um conjunto, você quer pegar os elementos desse conjunto, se tiver alguma operação, né, encontrar os inversos, tá? E o que a gente está trabalhando aqui são um conjunto de funções, e nesse conjunto a gente está pondo uma operação que é a composição de funções, tá? Então nada mais natural que buscar o conceito de inverter a função, tá? Então vamos lá, ó. Como eu já falei, seja f de a em b uma função, tá? Uma função g de b em a. Então note, primeira coisa, se f é uma função de a em b, deixa eu diminuir aqui. Se f é uma função de a em b, a sua inversa é de b em a, tá? Se a g satisfaz essas duas propriedades, né? G bola f é a identidade em a, ok? Porque G bola f é uma função de a em a, né? E se f bola g for identidade em b, porque se você olhar f bola g vai ser uma função de b no b. Se existe uma função g que satisfaça as duas propriedades, a função f é invertível, tá? E g é a inversa da f, tá? E a notação para a inversa é f elevado a menos 1, tá? Então, se quiser substituir g pela notação da inversa, o que acontece? É que f operado, composto, né, com a sua inversa, dá a identidade em b, e a inversa composta com a função f dá a identidade em a. Tá? Aqui estou trocando a g pela notação de inversa, ok? Então isso significa ser uma inversa. Cuidado, tá? A g, a inversa de uma função tem que ser função. Muito importante isso. Então, ó, cuidado. Vamos pensar aqui no conjunto dos números reais. Nem todos os números possuem inverso, né? Por exemplo, quem é esse número aqui? O inverso do zero. 0 vezes qual número que dá 1? Não existe, né? Porque todo número multiplicado por 0 dá 1. Dá 0. Nunca vai dar 1. Então, o 0 é um número que não admite inverso. O conjunto das matrizes também. Nem sempre uma matriz possui inverso. Tá? Se lembrarem lá do ensino médio, tem uma condição, acho que é sobre o determinante, né? Tem que ser diferente de zero para conseguir calcular a inversa da matriz, tá? Aqui também, nem toda função possui inversa, ok? Quando que uma matriz possui inversa? A gente já provou na aula passada, foi o último teorema. Nós vimos que a matriz ela é invertível. Dizer que uma matriz é invertível equivale a dizer que a função é bijetora. Vamos mostrar lá, ó. Foi esse teorema aqui, né? Isso. Nesse teorema aqui a gente mostrou as duas equivalências. Existe uma g de b em a, tal que g bola f é a identidade em a e f bola g é a identidade em b, sem somente se f é bijetora. Essa propriedade a aqui, ó, significa que a inversa da f é a g. Tá? Então basicamente nesse teorema nós provamos que a função f dada ela é invertível sem somente se ela é bijetora. Tá? E isso é uma equivalência. Então olha só, o que é legal? Se você quer provar que uma função é invertível sem calcular a inversa, falar, eu quero prova que essa função é invertível, você pode simplesmente mostrar que ela é bijetora, tá? Se você provou que a função é bijetora, ela tem inversa. Aí depende se o problema não
só tá pedindo para provar isso, né? Eu falo, quero dizer assim, se você não precisa provar, encontrar a inversa, uma possibilidade para você provar que a função é invertível é provar que ela é bijetora, tá? Já é suficiente. Ou você vai lá e mostra, calcula a inversa realmente. Só que às vezes pode ser muito difícil calcular a inversa de uma função. Talvez é mais fácil simplesmente provar que ela é bijetora. Ok? E também, olha só, se eu preciso provar que uma função é bijetora, às vezes é mais fácil exibir uma inversa dela. Porque se você vai lá e prova que uma função tem inversa, então a função é invertível. Você vai lá e encontra a inversa da função. Então ela é invertível. Mas a gente, pelo teorema, né? Se ela é invertível, ela é bijetora, então. Aí você já mostrou que a função é bijetora. Você não precisa ficar provar que é injetora, provar que é sobrejetora, tá? Talvez principalmente lá em cálculo, que eles pegam uma função que é fácil encontrar a inversa, né? Só inverter ali o x e o y. Então você encontra a inversa e já provou que a função é bijetora, ok? Além disso, vale isso aqui, né, ó. A inversa da inversa é a própria função. Ó, vamos lembrar. Se você olhar esse aqui, ó, que eu fiz de vermelho, f, quando eu componho com a inversa, vai dar as identidades. Ou seja, se eu calculo a inversa dessa função, né? Isso aqui é uma função, né? Que eu estava chamando de g. Mas ela é a inversa da f. Se você calcular a inversa dela, é a própria f. Tá? De outra maneira, talvez fica mais fácil de enxergar. Vamos pôr a notação de g. Se f bola g é identidade e g bola f é identidade também, né? Onde f é uma função de a para b e g é uma função de b em a. Se g é a inversa da f, vale isso. Então note que isso aqui é equivalente a dizer, eu implica, f é a inversa de g e também g é a inversa de f. Tá? Uma função é a inversa da outra. Se você acha a função é a inversa de uma função f, essa função é a inversa da f e a f é a inversa dessa função. Tá? Aqui g é a inversa da f e f é a inversa da g. Igual aqui para números reais. Tipo aqui, ó, meio é o inverso do 2 e o 2 é o inverso do meio. 3/5 é o inverso de 5/3 e 5/3 é o inverso de 3/2, tá? É no mesmo espírito. Então, ó, nesse caso, g é a inversa da f e a inversa da g é a f. Só que g é f menos 1. Então aqui troco o g pela inversa da f. A inversa da inversa é igual a f, tá? Só um minuto. Bom, gente, ó, então a aula de hoje eu vou fazer alguns exemplos aí de encontrar a inversa e tal, provar que a inversa é invertível. Aí no final a gente vai provar esse teorema, que a gente vai calcular a inversa de uma composta. Pega duas funções f e g, vamos encontrar a inversa de g bola f, tá? Então a gente vai fazer a composta g bola f e calcular a inversa dessa composta. Ok? Vamos fazer assim, eu vou parar esse vídeo por aqui. Aí no segundo vídeo eu faço esses exemplos, né, para ficar bem dividido. Aí eu faço um terceiro vídeo só demonstrando esse teorema, ok? Então, até o próximo vídeo, gente.